Olá, todos do oitavo ano. Corrigirei os exercícios de filosofia. Então vamos. Página 409, número 1. No início da chamada Revolução do Pensamento, apresentou muitas características. Cite duas delas. Bom, no início, a Bíblia era a verdade absoluta. Isso passou a ser alterado, assim pela razão, como também a igreja que dava a palavra da verdade final. Depois, com o desenvolvimento científico, as coisas passaram a ser fundamentadas na razão e na ciência. 2. Assinar as afirmações que dizem respeito às características do humanismo. Todas estão marcadas, porém, lerei. Período em que se reconhece que o ser humano é especial e a ele todas as atenções devem se voltar, correto? A questão do ser humano no centro de todas as coisas. Nesse período, o ser humano é valorizado apenas com base na sua capacidade intelectual e religiosa. Errado. O ser humano é valorizado em todos os seus aspectos, em todas as suas características. O ser humano desenvolve autonomia, ou seja, independência, em relação ao trabalho, às guerras, aos amores e às paixões, aos relacionamentos e à produção cultural. Correto. O ser humano passa a ser senhor do seu destino. Foi o princípio da mudança do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Sim, Deus saiu do centro e agora o ser humano está no centro de todas as decisões. 410. 3. Na questão anterior, você deve ter deixado de marcar apenas uma alternativa, porque ela não se refere ao humanismo. Por quê? O ser humano, o indivíduo, passou a ser o senhor do seu destino e ele é valorizado em todos os seus aspectos, em todas as suas características. Então, o ser humano passou a guiar sua própria vida por ele mesmo. 4. Qual é o significado da frase do filósofo Ficino? Conhece-te a ti mesmo, ó criatura divina vestida em trajes humanos. Isso significa que o ser humano passou assim através da razão a evidenciar tudo aquilo que é humano, que diz respeito ao próprio indivíduo, de modo que o ser humano humanizou o divino, ou seja, Deus, e divinizou o humano. 5. A prática da dissecação de corpos veio à tona no Renascimento. Por que isso foi possível? Porque, através dos estudos humanistas, o ser humano ele avançou, o indivíduo avançou, progrediu no conhecimento humano para resolver questões humanas e para ter respostas humanas a problemas humanos. Então, por isso que essa questão veio à tona no Renascimento. Então, eles não queriam respostas religiosas para questões humanas. Exemplo, por que a pessoa está doente? Porque algo acontece no corpo dela, algo de natural. Então, essa pesquisa foi feita através da dissecação de cadáveres. Os corpos foram abertos e eles começaram a investigar e estudar. E assim a ciência se desenvolveu. 6. Deus havia criado o ser humano não apenas para adorá-lo, mas também para que pudesse desfrutar de si próprio, de seu corpo, de sua natureza. Explique por que essa afirmação é uma verdade no contexto do Renascimento. Com todas essas ideias, a questão do pecado foi colocada assim em segundo lugar, já que o ser humano precisa viver a sua vida intensamente, através dos seus gostos, das suas tradições, e que ele venha assim escolher o seu caminho racional, a fim que ele possa conseguir ter uma vida plena. Então essa foi a ideia. E ter essa vida plena tem a ver com a liberdade, os seus gostos e etc. 7. Por que a modernidade só poderia ter surgido após o Renascimento? Qual a relação entre esses dois períodos? Bom, porque na modernidade, essas questões que estavam sendo discutidas no Renascimento estavam presentes. Então, elas foram assim desenvolvidas e aprimoradas. Então, não poderia acontecer modernidade, ou seja, esse novo período histórico, sem o Renascimento.
E por fim, página 411, que são aqueles esquemas que servem de resumos para a compreensão melhor do conteúdo. Ética moderna relacionando o conceito. Renascimento resgatou os valores gregos, a filosofia, tanto também dos romanos, serviu para o desenvolvimento do pensamento científico, sempre valorizando o indivíduo, o ser humano. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!